O termo gatusa não tem nada a ver com gato. Na verdade, gatusa é a sigla do nome de uma empresa de transporte coletivo que atende a região de São Paulo, que significa Garagem Americanópolis Transportes Urbanos S.A. Bom, segue aí a história explicando o que vem a ser gatusa. Posição privilegiada entre o Planalto e o litoral, sendo um dos caminhos rumo ao interior de São Paulo após São Bernardo da Borda do Campo, a região de Santo Amaro demonstraria sua vocação para o desenvolvimento. Logo nos primeiros anos de colonização, a área já era explorada pelos brancos, alguns que começavam a desfrutar das riquezas e oportunidades naturais oferecidas pelo próprio local e por outros que usavam apenas como passagem, o que não deixava de aumentar as atividades também, principalmente as voltadas para pousadas e atendimentos aos tropeiros. De cada século, essa área sul de São Paulo ganhava mais destaque. Santo Amaro se tornava município independente da capital paulista entre 1832 e 1935. A estrada de Itapecerica, que cruzava boa parte da região, era margeada por propriedades e núcleos de famílias investidoras no setor imobiliário na época, como Gazotti e Grasman. A busca pelos empregos, maiores ganhos e melhores condições de vida que o desenvolvimento econômico, industrial e urbano poderiam proporcionar logo fez da Zona Sul de São Paulo uma das áreas de maior concentração populacional do país.
depois Capão Redondo, e a Vila das Belezas, constituída em 1924. Não davam conta de tanta gente que procurava morar em São Paulo, mas não tinham dinheiro para os imóveis da região central ou aquelas que, por causa dos custos de moradia do centro, precisavam se deslocar para áreas mais distantes e baratas. Novos bairros surgiam, entre os quais Jardim São Luís, Americanópolis, Vila Antonieta, Jardim São João e etc. A Zona Sul de São Paulo já teve uma linha de trem para atender a demanda de pessoas que precisavam se deslocar até o centro da cidade ou entre os bairros da região de Santo Amaro. Essa linha de trem operou de 1886 a 7 de julho de 1913, data que foi substituída por bondes. Mas a região crescia tanto que as linhas férreas, trens ou bondes não eram suficientes. Não dava tempo de acompanhar este crescimento. Além disso, os custos de implementação de tais linhas e algumas áreas de difícil acesso tornariam impossíveis os serviços férreos. Foram fundamentais para atenderem o crescimento da região. Uma delas é a Gatusa, Garagem Americanópolis Transportes Urbanos S.A. Em 1950, o bairro contava com 6.758 habitantes. Em 1960, esse número já era de 18.555, segundo a Prefeitura de São Paulo. Foi nesta época que surgiu a Gatusa. A Junta Comercial de São Paulo aponta a criação da empresa Gatusa como sociedade anônima em 30 de dezembro de 1965. Sua primeira sede era na Avenida Conceição, número 17. O objeto da empresa era garagem, estadia, lavagem, lubrificação, oficina mecânica e transporte coletivos urbanos por ônibus. Sua constituição como SA, nesta data eram sócios da Gatusa: Wallace Alves de Siqueira, diretor-presidente; Wilde Alves de Siqueira, diretor-superintendente; Paulinho Abreu Ferreira, diretor-tesoureiro; e Manuel Alves de Siqueira Filho, diretor-técnico. Wallace e Wilde de Siqueira eram investidores no setor de transporte e começaram a vislumbrar outros negócios diante das ofertas que recebiam para a compra da Gatusa de outras pessoas que enxergavam na companhia a oportunidade de atender uma demanda cada vez maior de pessoas. Da empresa, inicialmente, poucas ligações, aumentavam com o tempo e já mesmo no final dos anos 1960, ela se tornaria uma das viações de maior destaque na cidade de São Paulo.
1966, logo após a constituição da empresa como sociedade anônima, a Gatusa teve como sócio-diretores os Komoto, da mesma família que investia em transportes coletivos no ABC Paulista, mas precisamente nas regiões de Ribeirão Pires e Mauá. Fez a empresa crescer, mas depois de algumas dificuldades e do atrativo que a Gatusa despertava em outros investidores, no início dos anos de 1970, a entrada de uma nova diretoria seria inevitável. Ocorreu em 4 de dezembro de 1973, quando assumia a família Saad. Nesta data, José Saad tornava-se o presidente e Antônio José Saad diretor superintendente. É uma das empresas mais antigas em operação na cidade de São Paulo. Tantas surgiram na época dela, aproveitando o crescimento do município, mas depois de não suportarem pressões econômicas ou vítimas de negociatas e estratégias empresariais, nem sempre dentro dos padrões mais éticos esperados, acabaram desaparecendo. A Gatusa foi uma das poucas empresas que sobreviveu, apesar de ter suas denominações alteradas com pequenas variações, mas sempre mantendo o nome principal. O Jardim São Luís só crescia. Em 1956, já existia uma sociedade de amigos de bairro no local e atas comprovam as reuniões para a construção da capela, entre 1957 e 1961, da Capela de São Luís Gonzaga, padroeiro dos jovens. Sua longevidade, a Gatusa pode contar um pouco das várias fases da história da cidade e dos transportes do município. Nos anos de 1960, quando São Paulo estava cheia de empresas e linhas sobrepostas, seu lote operacional era o 80, número pelo qual começavam os prefixos dos seus carros. Essa desorganização que resultava em disputas das empresas por uma mesma linha e excesso de oferta em trajetos mais lucrativos e fáceis de serem percorridos e falta de ônibus em áreas de menor demanda e menos afastadas exigiu uma intervenção do poder público. Elaborada desde 1974, a reorganização foi concluída em 1978, com a racionalização de linhas, a padronização de pinturas de acordo com a região, a saia e blusa no qual a saia, parte inferior da carroceria dos ônibus, na altura das rodas correspondia à região,
e a formação de consórcios. De acordo com a Junta Comercial de São Paulo, formaliza o consórcio com outra grande empresa de ônibus, a Tânia, formando a pessoa jurídica Consórcio Tânia Gattuso em 27 de outubro de 1977. Apesar das ações em consórcio e até compartilhamento de serviços, cada empresa era administrada de forma independente. A Gattuso, em 16 de fevereiro de 1982, passaria de sociedade anônima para limitada. Foi prefeita em São Paulo pelo PT entre 1989 e 1992, ela instituiu o sistema municipalizado, pelo qual as empresas eram remuneradas pelos serviços prestados e o poder público municipal controlava as tarifas e contratava as empresas. A oferta de veículos aumentou, mas de maneira desequilibrada, o que desonerou os cofres públicos. Seria um dos golpes finais na CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, empresa que foi responsável pela operação e fiscalização dos transportes feitos por ônibus na cidade de São Paulo, de 10 de outubro de 1946 até o ano de 1995, quando foi privatizada na gestão de Paulo Maluf, no período de 1993 a 1997. De Erundina, o lote 32 era operado pela Gattuso. Só que mais uma vez eram necessárias reorganizações dos transportes. Além disso, os contratos das empresas estavam completando os 10 anos após a assinatura em 1992. Então, entre 2002 e 2003, Marta Suplicy faz uma nova licitação. Consórcios são feitos e várias empresas tradicionais desaparecem. A Gattuso continua, desta vez integrando o consórcio 7 no lote 6. Além de Nádia Dalal Rassi Saad, a Livon Pride S.A., empresa uruguaia com sede em Montevidéu, aparece como uma das donas da Gattuso. A ligação de empresas uruguaias e offshore do país, considerado paraíso fiscal, com grandes empresários como José Ruas Vaz, causou polêmica na cidade e foi alvo de investigações. Frota, a Gattuso sempre foi considerada até acima da média. Ela testava algumas inovações, como o veículo híbrido em São Paulo.
sediada na Avenida Guido Calói, número 1200, em Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, a empresa sobreviveu ao tempo, passando pelo desenvolvimento político, histórico e demográfico da cidade de São Paulo.